Olá, queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Edson Roberto Gomes, o Bode, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Os efeitos do coronavírus pelo mundo está fazendo com que nós tenhamos que ficar assim, ó, na quarentena, certo? E na quarentena nós temos que nos precaver. Eu trago aqui para vocês uma pílula de conhecimento. Tem duas pílulazinhas aqui, certo? Nessa série eu vou abordar aqui um dos efeitos do coronavírus. E esse aqui é o efeito mais importante hoje. O estado de calamidade que se encontra a maioria das nações do nosso planeta, inclusive o Brasil, certo? Muito bem. Lá no nosso querido dicionário clássico está escrito que calamidade vem de calamitate ou catástrofe, beleza? Desgraça, flagelo, aquilo que atrapalha uma situação normal de um estado, de uma nação, ok? Muito bem. Como se chega a esse estado de calamidade? E o que é que advém depois disso aí? Vamos avançar aqui para você ter contexto para escrever sua redação, para ficar ligado no tema atualidade. O primeiro passo que nós vamos entender é o processo de origem, onde que aconteceu isso aqui. Para isso nós vamos colocar aqui essa imagem. Lembra dessa imagem aqui? Os infográficos foram apresentados nas mídias pelos nossos professores em aulas, professores de biologia. Nós estudamos juntos, vocês estudaram, que a primeira movimentação desse corona se deu na China, na província de Wuhan, lá no final de 2019, dezembro de 2019. E depois isso foi se avolumando, foi se movimentando exponencialmente, certo? Dessa maneira, o primeiro passo foi identificarmos isso. Depois, os nossos queridos cientistas, eles notificaram que esse flagelo, essa desgraça, esse vírus, ele é provocado pelo H1N1, que nós estudamos nas aulas de biologia, certo? Que provocou uma série de gripes, uma série de consequências neste século. Você estudou aqui, vamos pegar lá de trás, SARS, gripe aviária, gripe do frango, lembra disso? Mas em aulas anteriores nós estudamos juntos, nas nossas aulas aqui, vocês devem ter acompanhado, que ao final da Primeira Guerra Mundial, 1918 a 1919, aconteceu uma pandemia gigantesca que matou de números que oscilam de 50 a 100 milhões de pessoas. Beleza? A gripe espanhola, a gripe dos 3 dias, essa gripe foi terrível, ela dizimou a população, certo? Provocado pelo H1N1. Hoje nós temos aqui do subtipo A de uma nova cepa. Então, não se esqueça, 1919, fim da gripe. 2019, 100 anos dessa gripe devastadora aqui. Hoje nós estamos diante desse novo vírus mutante, que é uma simples gripe que é abordada em vários filmes que você já acompanhou, recomendado nas nossas aulas de atualidade. Muito bem, o primeiro passo foi esse. E ele se movimentou como? Avançando do seu chamado hospedeiro, que são vários animais, morcegos, cobras, do pangolim, certo? Esse tipo de alimentação aí é datada, é investigada, é focada pelos cientistas como transmissor para o ser humano. E aí nós, do paciente zero, fomos fazendo a transmissão entre nós aqui. Esse é o primeiro passo. E aí nós avançamos para cá. Ó. Muito bem. Esse alarde, essa pandemia chegou ao Brasil e o nosso Estado teve que tomar algumas deliberações para chegarmos ao nosso estudo de estado de calamidade. Muito bem. O presidente da Câmara dos Deputados aprovou no dia 18 de março e essa nova lei, essa nova diretriz tem que migrar para onde? Para a casa chamada Casa do Senado, a Câmara do Senado. E lá na Câmara do Senado, vou colocar aqui uma imagem onde foi feita essa votação, ela foi interessante, foi pela primeira vez nos seus 196 anos de história que o Senado fez uma votação virtual. Nunca tinha acontecido isso. Dessa maneira aqui, ó, o que nós tivemos? Vou voltar para cá, avançar mais um pouquinho aqui. Dessa maneira, o senador Anastasia, que está ocupando a presidência do Senado, porque o titular, o presidente,
Davi Alcolumbre está infectado, está em quarentena, ele conseguiu fazer com que todos os seus senadores votassem através dos meios de comunicação rápida, certo? E o Brasil finalmente conseguiu, daqueles três poderes, o poder dos representantes da população, os deputados federais e senadores conseguiram apresentar para o governo, para o nosso executivo, um decreto que dá poder, vou voltar aqui, né, para a gente avançar aqui, um decreto que dá poder ao nosso presidente da República, outro poder dos três aí, estudado em sociologia, que ele pode agora sim, referendado pelo chamado Congresso Nacional e pela à luz, né, da lei, nosso Supremo Tribunal Federal, STF, ele pode deliberar algumas coisas importantes para a população. Então, nós temos agora aprovado, dia 20 de março, sexta-feira passada agora, o estado de calamidade. E assim nós vamos avançando aqui para que você possa acompanhar. No caso do governo federal, ele agora, dotado desse documento, ele pode liberar algumas coisas. Por exemplo, liberar recursos financeiros. Por exemplo, autorização de seguro-desemprego quando houver necessidade, saque ao fundo de garantia por tempo de serviço. Ele pode acionar a defesa militar. O Exército, por exemplo, pode fazer agora os chamados hospitais de campanha para atender maciçamente a população. São deliberações dele. Ele agora também está editando medidas provisórias que vão afetar aí economicamente e também politicamente o salário dessas pessoas que estão agora nesse período de quarentena, certo? Nós já temos duas medidas provisórias que foram editadas agora que falam sobre isso aí. Cortar salários ou do governo pagar salários também, 25%, certo? Vamos avançando aqui. Na esfera do campo estadual, aqui, por exemplo, no nosso estado, MS, Mato Grosso do Sul, o governador estabeleceu que ele pode parcelar dívidas e ele pode congelar algumas dívidas. Por exemplo, as contas de água. Ele congelou as contas por 90 dias. Ele não suspendeu, ele congelou. As pessoas que estão em risco ali naquela base da população, elas comprovadamente, estando nesse nível, nessa situação de miséria, eles não vão pagar água. Beleza? E aqui, tanto no nível federal como no nível do governo estadual, as licitações elas não precisam ser feitas. Ou seja, o governo pode comprar diretamente de uma empresa porque estamos em período de calamidade pública, certo? Isso vai gerar polêmica também, polêmica política. Muito bem. E a população? Como que a população fica perante essa calamidade pública? Muito bem. O governo agora ele pode autorizar que o trabalhador faça o saque do fundo de garantia. Ele pode receber antecipação de férias em determinados períodos agora. Por exemplo, nós professores estamos em quarentena, estamos trabalhando dessa maneira. Mas aqueles que trabalham nos grandes magazines, como que eles vão trabalhar? Eles estão parados. Então, de certa forma, o governo também tem que proteger o empresário, mas tem que proteger o trabalhador. Então, a população agora vai ter que trabalhar com essas duas partes bem complicadas. E novos formatos de trabalho vão surgindo, como este aqui que nós estamos fazendo agora, que é o home office, ou seja, nós temos que trabalhar aqui em casa para que vocês, na sua casa, possam conseguir manter a produção de estudos, que não possa ser prejudicado, certo? Cada grupo de trabalhadores dentro da sua classe, ele vai tentar achar uma maneira de vencer esse período de quarentena. Esperamos que seja rápido, certo? Dessa maneira que nós vimos hoje estado de calamidade, certo? Onde o governo do Brasil aprovou dia 20 de março, sexta-feira passada, e isso é um fato histórico, certo? Na próxima aula nós vamos aqui estudar uma outra temática importante que vai lhe dar segurança para fazer uma boa redação. Abraço do pod aí e bons estudos para vocês.